Muita paz para todos e muito boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados no estudo do Espiritismo. Hoje, dia 14 de novembro de 2020, voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje gostaríamos de conversar um pouco, como sempre, a título de sugestão, para reflexão e até mesmo para contestação para as pessoas, ou pelo lado das pessoas que veem o Espiritismo como uma doutrina diabólica, como uma religião do Satanás. E nós, então, gostamos de apresentar os temas para tirar dúvida das pessoas que veem o Espiritismo ou alcançam o Espiritismo com essa visão distorcida. O Espiritismo não é religião de Satanás, não é doutrina do diabo. Mas antes de iniciarmos o estudo desta noite, que é sobre a intolerância religiosa, que é um veneno a intolerância religiosa. Aí gostaríamos de passar para vocês, que os espíritas não têm medo da morte. Os espíritas não procuram a morte, se preservam da morte, mas não têm medo da morte. E as criaturas que conhecem o Espiritismo, são simpáticas, mesmo sem se declararem espírita, também não têm medo da morte. Nós, os espíritas, não temos medo da morte. Nós, os espíritas, não temos medo do Satanás, não temos medo do Satanás, e nem temos medo do inferno. Mesmo porque o Satanás está dentro de cada homem. O maior inimigo do homem é ele próprio. Ele é que é o Satanás, o demônio, o diabo de si mesmo. Porque todo mal se encontra dentro dele próprio. Logo, cada homem é o Satanás de si mesmo. E quanto ao inferno, não existe inferno localizado no espaço. Não existe esse tipo de inferno. O inferno está dentro de cada criatura. O Satanás é o próprio homem, porque ele próprio é inimigo dele e cria os problemas para ele mesmo. Se o Satanás existisse, seria a criação de Deus. Logo, esse Satanás, como ensinam as crenças religiosas, que seriam, no caso, criação de Deus, e uma figura como nós, claro que esse Satanás, sendo filho de Deus, criado por Deus, seria nosso irmão. O Satanás seria o nosso irmão, porque é filho de Deus. Então, ele é o nosso irmão. Logo, nós, os espíritas, não temos medo do Satanás nem do diabo, porque eles não existem. Eles já estão dentro de nós. E o inferno, como acabamos de dizer, cada pessoa humana carrega o seu céu e o seu inferno, de acordo com a sua conduta, com o seu procedimento. Se eu procedo bem, eu carrego comigo um céu. Se eu procedo mal, eu carrego comigo o meu próprio inferno. Dentro desse princípio, tendo uma visão semelhante à do Espiritismo, é que o Papa Francisco convidou os cardeais, isso é o que está na imprensa, para fazer uma revisão na Bíblia. Por quê? Porque no entendimento lógico, que é o mesmo entendimento do Espiritismo, a Bíblia precisa de revisão mesmo. Que o problema não é na própria Bíblia, o problema é na interpretação dos textos bíblicos. A Bíblia é um livro bom. Na visão espírita,
a Bíblia é um livro de orientação moral e espiritual, principalmente os provérbios, principalmente os ensinos dos profetas, principalmente partindo para o Novo Testamento, é um verdadeiro farol de luz. A Bíblia, o Espiritismo não nega. A Bíblia, com os ensinamentos dos profetas, é essa bússola que sempre dirigiu os caminhos da humanidade. O Espiritismo sempre reconheceu isso. E o Espiritismo não é inimigo da Bíblia. O Espiritismo aceita a Bíblia, fazendo algumas restrições em termos de Adão e Eva, que não foi os primeiros homens do mundo, e de que não é, literalmente falando, a inspiração divina, porque a Bíblia é um livro humano, não é? Mas o farol da humanidade são os 10 mandamentos da lei de Deus. O decálogo, que está lá. Os ensinamentos dos profetas, que Jesus considerou bastante. Então o Espiritismo respeita a Bíblia, confirma a Bíblia com essas pequenas restrições, e a própria Bíblia confirma o Espiritismo. Agora, a Bíblia é um livro bom, de sabedoria, mas precisa de interpretação dos seus textos, de modo que a Bíblia, se não for interpretada em espírito e em verdade, ela pode se tornar uma produtora de fanáticos. O que nós vemos no mundo é uma verdadeira avalanche de criaturas apaixonadas pela Bíblia, enfim, pessoas fanatizadas pela Bíblia. Isso é o que nós vemos. Mas voltando ao nosso medo da morte, os espíritas, nós não temos medo da morte. Nós não temos medo do Satanás, porque ele não existe. Demônio não existe. Na visão espírita, demônio e Satanás são os homens que ainda vivem aqui na Terra, que cria todo o problema no mundo exterior dele. Porque o Satanás está dentro dele. O mal, a guerra, o desrespeito aos direitos dos seus semelhantes, não fazem aquilo, não cumprem aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Não faças aos outros o que não querem que os outros vos façam. Nós desobedecemos esse regulamento divino. Daí vem o que? Intriga, inimizade, em família, entre irmãos, em comunidade, em nações, em país, nação contra nação, porque descumpre essa lei de Jesus, essa lei de Deus, que a lei de Jesus é a mesma lei de Deus. Então os espíritos não têm medo da morte, os espíritos não têm medo do Satanás, que não existe. Se ele existisse, seria nosso irmão. Existem espíritos maus do outro lado da vida, que viveram aqui na Terra, foram maus aqui, receberam injustiça, passaram para o mundo espiritual, e de lá eles perseguem as pessoas aqui na Terra. Aqueles que lhe fizeram mal passam a ser as suas vítimas, vítimas essas que foram seus algozes quando eles viveram aqui na Terra. Esses são os satanases, esses são os maus. O Satanás é o assaltante, é o assassino frio e cruel, que desrespeita as leis de Deus, mas todos, no geral, na visão do Espiritismo, são filhos de Deus. Aqueles que são chamados de Satanás e de demônios, eles são ausentes do bem, mas com a lei de evolução, com a lei de progresso, com a lei da reencarnação, que é o perdão de Deus, Deus dando oportunidade a todos os seus filhos, ao assaltante, ao assassino frio e cruel, a todo tipo de maldade, eles voltarão. Cegos, surdos, mudos, aleijados, loucos, com todo tipo de problema. Para quê? Para resgatar o passado. Eles estão colhendo o que semearam. Existe isso. E Deus faz Deus traz de volta por vingança? Não, que Deus é amor. Ao lado da sua justiça está o amor. Deus não se vinga de ninguém, sobretudo porque nós somos filhos dele. Não tem essa vingança. Essa história de Deus é irado, Deus é vingativo,
Deus condenou toda a humanidade do futuro pelo pecado de Adão e Eva, isso é falsa interpretação da Bíblia, dos livros sagrados. O Espiritismo não tem essa interpretação. Apresenta Deus como amor, misericórdia. E então, para ficar bem esclarecido, nós os espíritas não temos medo da morte. 1. Não temos medo do Satanás. 2. Não temos medo do inferno. 3. Porque não existe. Cada um carrega seu inferno, se faz o mal. Cada um carrega seu Satanás, porque o homem é inimigo dele próprio, inimigo de si mesmo. E medo da morte não existe, porque nós somos imortais. O Espiritismo apresenta a imortalidade, porque se Deus é o nosso Pai, Deus não é um Deus de destruição. O Espiritismo apresenta um Deus de construção, de construir e de reconstruir quando nós desobedecemos às leis dele. Aí ele nos dá a oportunidade para que nós reconstruamos a nossa vida e estabeleçamos as bases para reencarnações futuras. Essa é a visão do Espiritismo com relação ao procedimento do homem. Morte, o Espiritismo matou a morte. E Deus não fez seus filhos, que somos nós, para a matança. Somos espíritos. Quando não estamos reencarnados, estamos desencarnados, aguardando novos corpos aqui na Terra. Não é aquele que a Terra comeu. São outros corpos que nós, cada vez que nós renascemos, renascemos como criança e ganhamos um corpo novinho, novinho em folha, para começar tudo de novo e renovar o nosso destino, aperfeiçoar a nossa alma, reconstruir um passado que foi destruído por nós mesmos, com esse Satanás dentro de nós, que o mal ainda existe dentro de nós. Essa é a visão do Espiritismo. Então o Satanás não existe, somos nós. O inferno não existe, está dentro de nós. E a morte, nós somos imortais. O corpo sofre transformação. Lá no cemitério, volta para a matéria primitiva, para as leis da natureza, reaproveitar esses elementos atômicos e moleculares para a formação de outros corpos, porque nada na natureza se cria e nada se destrói, como dizia o Lavoisier, o sábio francês. Então, o Espiritismo passa isso para nós. Por isso é que os espíritos não têm medo da morte, nem têm medo de Satanás, que é o nosso irmão. Apenas ele está distanciado do bem, mas pela reencarnação ele vai ser como nós hoje. Então essa é a visão do Espiritismo. E então nós voltaremos a apresentar o nosso programa, se Deus o permitir, na próxima edição. Fizemos este preâmbulo preparando-nos para o próximo programa, que vamos iniciar a análise do tema, que é intolerância religiosa e perseguição ao Espiritismo. Muita paz e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir. E durmam em paz, na companhia dos anjos da guarda de vocês, lendo o Evangelho, um pedacinho do Evangelho, fazendo uma prece e envolvendo na prece os espíritos que estão gerando problema na vida de vocês, dentro da família, separando casais, separando pai de filho, filho de pai. São os espíritos das trevas, esses que as igrejas chamam de Satanás, mas que não são Satanás, são espíritos perturbados, espíritos distantes do bem, distanciados de Deus, mas que são espíritos que viveram aqui na Terra. E dentro da família tem queixa de alguém ali de dentro que lhe fez o mal noutra encarnação. Então, à noite, criem o hábito, leiam uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, façam uma prece envolvendo esses espíritos que são invisíveis, mas eles estão dentro da família.
dentro da casa de vocês e vão dormir tranquilos, com uma consciência em paz. Muita paz para todos e até a nova oportunidade do nosso programa, se Deus assim o permitir.